Olá, paz e graça a todos. E mais uma vez estamos aqui diante deste aparelho para gravar mais uma revelação que veio do Senhor para a glorificação e exaltação do seu nome, para louvor e graça, para trazer, para trazer, para trazer, para trazer a todos aqueles que vão fazer parte e compartilhar dessa nossa nação, ajudando a divulgar as verdades do Senhor para um ato do conhecimento e a liberdade para com todos. Queridos irmãos, analisando as Escrituras Sagradas, observando como diz a segunda palavra que diz no histórico de João 5,39, nós temos que examinar as Escrituras Sagradas porque cuidam dela testificar do Senhor, e isso nos dá a autoridade e a autonomia de estar despertando e orientando a muitos fiéis dentro de congregações que são induzidos a viver em cárcere por falta de conhecimento. Segundo a palavra de Deus diz e anunciada, a maioria dos estudiosos dizem que conhece as Escrituras Sagradas, mas se conhece verdadeiramente faz pouco caso das verdades, faz pouco caso, desmerece as verdades, ou seja, blasfema contra o Espírito Santo de Deus. 99,9% dos evangélicos que dizem ser protestantes, que dizem que anunciam as verdades de Deus, tenho eu observado pelas Escrituras que tem deixado a desejar, pois eles só buscam milagres, os fatos de alto grau de poder, mas a verdadeira verdade eles ocultam. Se sabem, eles ocultam, ou se não sabem, não lê, não se informa, não examina como tem que ser examinado as Escrituras Sagradas. Observando e analisando as Escrituras Sagradas, nós encontramos aqui no livro de Colossenses, nós encontramos aqui no livro de Colossenses 2, alguns versículos que chamarão a atenção para um despertamento, para a revelação do conhecimento daquilo que se chama liberdade. Observe e toma como base o que está escrito para nós. Não só para mim, pois não só tem na minha Bíblia. Não só para você, pois também não só tem na sua Bíblia, ou se tem, você fez pouco caso, não valorizou, não deu o verdadeiro valor daquilo que foi revelado, aquilo que foi anunciado e autenticado por Deus. Observe e tire suas conclusões pelo fato de nós estarmos lendo junto e chegamos a uma base, uma estrutura, a um conhecimento para uma verdade. Colossenses, capítulo de número 2, e o versículo de número
número 11 ao versículo de número 14, 15. Vamos lá, quem sabe o Espírito Santo de Deus nos leva até um pouco mais. Ele é quem determina. Escute bem. A epígrafe em cima vai dizer assim, ó: cuidado com falsos ensinos. Deve estar aí na sua Bíblia esse destaque. Deve ter também na Bíblia do seu irmão, pois a Bíblia ela é unificada. Observe o que é que diz o versículo de número 8, que diz assim, ó: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo a Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude, tudo que é completo, né? Da divindade. E estas perfeito, e estais perfeitos nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Versículo de número 11. No qual também estáis circuncidados com circuncisão não feita por mãos do despojo, do corpo dos pecados, da carne e da circuncisão de Cristo. Versículo de número 12. Vamos a base, né? Vamos ao entendimento. Sepultados. Observe, irmãos. Talvez você não tenha chegado a esse entendimento. Sepultados com ele no batismo nele. Nele. No batismo nele. Não é nas águas. No batismo nele. Nele. Quando foi que você foi batizado em Cristo, irmão? Quando foi que você foi batizado em Cristo? Eu estou te perguntando em Cristo, não é nas águas. Nas águas ela não simboliza nada. Quando você foi batizado em Cristo? Quando, irmão? É uma pergunta que eu te faço, que você pode fazer ao seu pastor. Quando foi, pastor, que eu fui batizado em Cristo? Porque aqui a Bíblia está dizendo que fomos batizados nele. Aqui, ó. Versículo número 12. Sepultados com ele, no batismo nele. Também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, né? Aí eu faço essa pergunta: quando foi que você foi batizado? Pergunte para o seu pastor quando foi que você foi batizado em Cristo, meu irmão. Faça essa pequena pergunta. Quem sabe ele te responde com mais intrepidez. Ou talvez não, né? Romanos 6, versículo de número 4. Versículo número 3 é assim, ó: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andamos também em novidade de vida. Nós fomos batizados em Cristo na sua morte. Quando ele morreu, ele nos batizou, ou seja, ele nos deu nome. Nós já temos um nome. O batismo é dar nome, né? É apresentar, né? Então tá aqui, ó. Vamos dar continuidade aqui, amados. Quem sabe a revelação fica um pouco mais degustante, né? Observe o que é que diz o versículo de número 13. E quando vos estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vós vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Perdão, irmãos. Meu amado, meu querido, analise as escrituras sagradas, não fique só em barquinhos
a mulher do fluxo de sangue, né? O tanque de Betesda, né? A multiplicação de pães e peixe. São relatos para ser observados, sim. Mas a Bíblia Sagrada não está resumida só aí. Ela tem seus conteúdos aos seus redores. E para deixar de estar blasfemando contra o Espírito Santo de Deus e sofrendo as calamidades, encontre as verdades de Cristo analisando e buscando conhecimento nessas bases. E vejam que você vai verdadeiramente estabelecer um lugar mais amplo para respirar e sair do sufoco, né, das mãos pesadas dos homens sanguinários, dos cães gulosos, né, os maus tendenciosos, os homens tendenciosos que estão tirando proveito, né, da falta de conhecimento dos seus fiéis. E trazendo as calamidades, porque Jesus diz que o sol nasce para todos. Então, se ele vai mandar um castigo para o justo e para o injusto também, né? Analise e observe o que é que diz o versículo de número 13 de segunda de Colossenses 2, versículo de número 13. Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 13, que diz, olha que está escrito, irmãos, para nós não estarmos blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. E quando vos erais mortos, porque a lei não dava vida, mas era morte, a lei, né? Nos pecado e na incircuncisão da vossa carne, vós vivificou. Olha só, Jesus nos deu vida, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Havendo, olha só, irmãos, meu amado, meu querido, observe as escrituras sagradas, analise, faça seus análises. No versículo de número 14, olha a revelação deste versículo, meu irmão. E havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirando do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, a ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Irmãos, eu quero voltar aqui esse versículo de número 14. O versículo de número 14, pois eu tenho aqui um tempinho para que a gente possa interagir, né? Para que eu possa levar esse conhecimento, essas verdades a vós. Quando o versículo de número 14 diz que, e havendo riscado, irmão, me diga uma coisa. Se Jesus comprou ele nos comprou com o seu sangue, né? Observe que ele disse que ele riscou, que era de débito que nós tínhamos.
Se ele riscou nossos débitos, é óbvio que apagou, né? Como é que eu tenho uma promissória, o credor vem na minha porta, cobrar aquela dívida, e ao se deparar comigo, ele rasga, né, aquela promissória e joga fora. E depois ele volta a cobrar aquela promissória. Eu devo aquela promissória a ele. Se ele rasgou, se ele retirou, se ele, como vamos ao lar, perdoou, né, prescreveu. Sepultados com ele, no batismo nele, também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vos estavamos mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. E havendo riscado a cédula que era contra nós, na sua ordenança, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Todos os nossos débitos, dívidas, o erro, né, imperfeição, não se paga em dízimos, ofertas, orações ou qualquer outro ato que nós realizamos nas chamadas igrejas. Todos os nossos dívidas, todos os nossos atos que era contra nós, foi perdoado quando ele foi até a cruz e disse: está consumado, está pago. E para vocês que dizem que crê no Senhor Jesus, eu vou lhe chamar de incrédulo, pois ainda cobra dívida, sabendo que ele disse na sua palavra: está consumado, está pago. Vós não deve mais nada, pois eu vim para cumprir o que estava escrito. Só ele teve a capacidade e tem a capacidade de cumprir o que está escrito. O que estava escrito não está escrito, estava escrito. Hoje só se revela. Hoje a palavra só se revela. Estava escrito. Versículo de número 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Versículo número 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo, perdoando todas as nossas dívidas. Portanto, a ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine o seu bel prazer com pretextos de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão. Amados, se Jesus pagou a minha dívida, se Jesus pagou a sua dívida, se não pagou, eu não coloco se, eu afirmo, pagou. Ele pagou. Pagou. Eu afirmo, ele pagou porque está escrito. Pagou.
escrito. E havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, o cravando na cruz. Não é se não, ele pagou, está afirmado aqui, está confirmado que ele pagou. A minha dívida, a sua dívida, a nossa dívida. E qual é a dívida que nós pagamos hoje? E de quem é a dívida que nós pagamos hoje? É de Deus? Nós devemos a Deus ou devemos aos pastores, aos líderes religiosos? Uma pequena pergunta. Pergunte para o seu pastor. Tenha essa curiosidade de perguntar de quem é e mostre esses versículos aqui para ele. Se Jesus pagou ou se a gente está devendo verdadeiramente. Vamos fazer uma pequena... Escute só. Se você comprar uma casa, né? Você comprou a casa é sua. Mas quem é que paga o IPTU? É a casa ou é você? Hein? Quem paga o IPTU? É a casa ou é você? Se você vai fazer uma reforma na casa, quem paga a reforma? É a casa ou é você? Hã? Se eu vou fazer, você vai fazer um churrasquinho. Quem paga o carvão? A carne. É a carne que paga o carvão ou é você que vai fazer o churrasquinho? Então, se você é propriedade exclusiva de Deus, quem tem que pagar é você ou é Deus? Se você é propriedade, que aqui está escrito, né? Propriedade exclusiva de Deus. Então, a pergunta é: essa revelação aqui não veio nem da carne nem do sangue, mas veio do Espírito de Deus. Por isso que ela vai se manifestar. Por isso que ela vai chegar até você e vai deixar você direcionado, né, na sua própria consciência. Pergunte-me. É verdade ou é mentira que está escrito aqui no livro de Colossenses 2,14? E havendo riscado, não haverá de riscar, mas está escrito havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Quando foi que Jesus pagou minha dívida? Ou quando é que eu tenho que pagar minha dívida? Quando é que eu tenho que pagar minha dívida se Jesus que ele pagou quando ele cravou ela na cruz? Quem está mentindo, irmão? É a Bíblia? Ou o seu pedagogo? Ou o meu pastor, o seu pastor, o nosso pastor? Quem está mentindo? Seria Jesus? Escrevendo de tal forma? Ou o leitor do versículo na sua tradução? Parece que está escrito assim, olha. Veja bem, analisa. Não sou eu que estou induzindo a você, mas é o que está escrito na palavra do Criador. Está escrito na palavra do Criador. Havendo, ou haverá. Está escrito haverá ou havendo riscado a cédula que era o que é. Está escrito assim? A cédula que é contra nós ou escrito o que era contra nós? Nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Mas pelo que eles informam, né, anuncia que ainda vai acontecer. Mas segundo a palavra diz que já aconteceu. Isso aqui já foi consumado. Isso aqui já foi realizado. Né?
qual foi verdadeiramente a sua dívida? Porque se alguém comprou você, quem deve não é você. Quem deve é quem te comprou, correto ou não? Se você comprar alguma coisa, quem deve? É o objeto que você comprou ou o que você comprou? Quem é que deve? Você compra um carro e o carro vai pagar as suas parcelas, não é isso? Você deixa o carro lá porque o credor vem cobrar o carro. Não é o carro que eles cobram? Né? Eles cobram o carro. Misericórdia. Se a Bíblia está anunciando que ele comprou, Jesus comprou, com preço alto, hein? Não foi com qualquer coisa não. Comprou com seu próprio sangue. Está aí na sua Bíblia. A minha Bíblia também. Isso é para a glória de Deus. Isso é para a glória de Deus. Então, aqui, né? Vamos recapitular aqui para que a gente fique bem gravado na sua mente, na memória de cada um que vai ter a participação, né? Que vai acompanhar, porque você tem a sua Bíblia aí. Sim, é óbvio que tem. Versículo de número 1. Versículo de número 11. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, de despojo do corpo dos pecados na carne e na circuncisão de Cristo. Sepultados com ele, no batismo nele, também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vos estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Perdoará ou perdoando? Parece que está escrito perdoando. Não é perdoará, mas é perdoando os nossos pecados. Ou seja, as nossas ofensas, né? Os nossos erros. Porque pecar é errar, né? Errar. Pecar é errar, né? Para concluirmos aqui, capítulo de número 14. E havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Amados, não analise só o barquinho que o vento balançava e naufragava, né, com as ondas, com a força do vento. Não só os milagres e as curas, sim, eles existiram, mas o seu todo, o seu contexto, textos e contexto, o resumo da sua Bíblia Sagrada, para que você possa anunciar essas verdades aos seus irmãos, para tirar da mão daqueles homens tendenciosos e más intenções, tirando proveito da fragilidade dos seus fiéis. Está aqui a verdade. Está o tempo todo na sua mão. Leia as Escrituras Sagradas, irmãos. Faça dela um proveito, pois segundo a Bíblia diz que o meu povo perece, né? Se estraga, se acaba, porque lhe falta ali o conhecimento. Entra no conhecimento das verdades, amados. Estuda isso aqui. Analisa essas escrituras e tira as suas conclusões, né? Depois faça os seus julgamentos. Olha, não, o irmão Novelino, o pastor Novelino, como queira, está totalmente errado, né? Porque você está analisando no não que eu digo, porque eu não analiso fé, eu analiso o texto. E o texto está aqui, ó. O texto está aqui, na minha
e na sua Bíblia. Está aqui. Né? Não é fé, é texto. Amém? Que o Senhor Jesus continue te dando entendimento e essa palavra possa fazer morada no seu coração e que verdadeiramente possa estar despertando e que você possa estar ajudando o seu irmão se você foi ajudado. Se a revelação chegou até você, revele para o seu irmão. Leve o seu conhecimento. Leve as verdades de Cristo, né, para que possamos juntos fazermos verdadeiramente um corpo fiel e perfeito na presença de Deus e deixarmos de ser blasfemadores do Espírito Santo de Deus, que para esse aí não tem perdão. Um forte abraço, que Deus continue dando entendimento a todos, que essas revelações cheguem ao coração de todos, para a honra e glória do Senhor Jesus. O que você paga na igreja não é para Deus, é para os pastores. A dívida que você tem nas igrejas não é dívida com Deus, é com os seus líderes, seus pedagogos, seus aios, os seus professores. Então está aqui a verdade. Amém? Que a mão de Deus e a força do seu entendimento venha cada vez mais limpar, purificar e clarear o entendimento de todos para a glória de Deus. Deixo um forte abraço. Peço que vocês analisem as escrituras e também ajuda-nos a levar o conhecimento aos nossos irmãos. Dá o seu joinha, se inscreve no canal e ajude. Não é a mim, mas é o seu irmão, se a ajuda chegou até você. Você não está ajudando a mim, você está ajudando as verdades do Senhor, do seu Criador, a chegar aos seus irmãos, se chegou até você. Leve essas verdades, inscrevendo-se no canal, dando o seu joinha, dando o seu like, e ampliando as portas das verdades e as revelações de Deus para mim, para você e para nós. Desejo um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Que o Senhor Jesus assim vos dê entendimento, purificação, tire toda incredulidade e leve essas verdades contigo. Fica com Deus e até a próxima.